Storytelling é a arte de contar histórias com propósitos claros. É uma ferramenta poderosa para influenciar pessoas e criar empatia. E é também uma habilidade importante durante uma entrevista de emprego, tanto para o recrutador quanto para o candidato. Meu nome é Cássio Politi e é disso que nós vamos tratar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber dois convidados aqui para bater um papo sobre storytelling, né? E deixa eu começar aqui cumprimentando o nosso convidado externo, nosso especialista em storytelling, que é o Leonardo Calisto, founder e professor de storytelling mesmo, né, da UX, que é uma escola de artes cênicas para executivos. Calisto, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje. Poxa, Cássio, eu que te agradeço aí e a todos que estão nos ouvindo pelo bem mais precioso, que é o tempo, não? É isso aí, é isso aí. Conseguimos captar a atenção de algumas pessoas, de algumas centenas, para falar a verdade, Que isso nos deixa, ótimo. talvez milhares, viu, Olha, pelos indicadores aqui. excelente, excelente. É isso aí. E para completar o papo aqui, eu tenho a honra de receber o Lucas Nogueira, que é diretor associado aqui da Roberts Half. Ô, Lucas, muito obrigado também pelo seu tempo, né? Por participar hoje aqui, doar um pouco do seu tempo. Já não é a primeira vez que você participa, eu acho que é a segunda ou terceira já que você está com a gente. Terceira, Então, Cássio. minha memória não me traiu dessa vez. Então, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui de novo. Obrigado você pela condução e Calisto aí pelo nosso convite também. Sejam todos bem-vindos e vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão atual e importante. Acho bastante legal a gente dividir aqui ideias e comentários. Não, pois é, storytelling, né? Do que a gente está falando exatamente, né? Se pegar a tradução ao pé da letra, é contar histórias, né? Contar histórias. Mas o que é, de um jeito, vamos dizer, mais pragmático, assim, para as pessoas entenderem, como é que é o storytelling aplicado ao dia a dia do profissional? É interessante essa sua pergunta, porque se a gente for para uma definição assim mais sintética, a gente chega que o storytelling é a arte da narrativa para criar empatia com pessoas ou marcas. Então é isso, né? O primeiro passo do storytelling contempla a criação de empatia, porque parte da premissa que sem empatia você não consegue fazer muitas coisas juntos, né? Muito menos negócios. É muito importante você ter um olhar ali para o outro que está com você naquela mesa, que vocês estão do mesmo lado, que vocês estão juntos, ou seja, empatia. Agora, se a gente pensar, Cássio, Lucas, sobre o poder do storytelling na prática, e aí a gente pode já começar a endereçar para o mundo corporativo, a gente começa a refletir que a humanidade só é o que ela é por causa das histórias que nós decidimos acreditar, né? Então, assim, imagina, o que é o Natal? É uma história. Aí você vai lá para o Carnaval, é outra história. Mundo corporativo, pense diferente, Apple, outra história. Red Bull te dá asas, uma outra história. Ok, já entendemos que existem várias histórias e que o mundo caminha considerando essas histórias. Mas qual que é o poder realmente? É que quando as pessoas acreditam na mesma história, elas seguem as mesmas normas, as mesmas regras e os mesmos processos. O mundo corporativo dá nome disso de cultura corporativa. Missão, visão, valores. Agora, quando esse storytelling ele é bem contado e elas acreditam e seguem esses valores, então a gente cria centros de cooperação. Por exemplo, se a gente acredita no Natal, então a gente troca presentes, a gente monta a árvore, a gente janta juntos em 24/12. Então, sintetizando, Cássio, Lucas, é o poder, o storytelling tem o poder de fazer com que as pessoas criem centros de cooperação.
e as empresas hoje em dia quase não precisam disso, né? É verdade, é verdade. É uma habilidade muito importante e na minha visão, Calixto, em dois pilares, né? Eu acho que o primeiro, né, dentro de um processo seletivo, entender a história do candidato, entender a história do profissional, entender quais são os valores daquele Com profissional. certeza. Eu acho que é enxergar, sei lá, a gente, além do currículo, não seria, Lucas? Tipo uma coisa assim? Exato, exato. E também do lado da gestão, é como a gente cria a identidade, né? É uma ferramenta para criar identidades daquele time, daquela equipe. Então, é um assunto super atual, é um assunto muito importante, não só para atração e retenção, né? Como também a gestão desse profissional dentro das empresas, enfim. Então, é um tema bastante atual e a gente compartilha com isso. E é muito legal, porque pegando uma carona aí no que você falou, e eu concordo em teor e grau, se a gente pensa num processo de recrutamento e seleção, quando você vai ali para a entrevista, né, e na posição agora do entrevistado, o que ele vai fazer é contar as histórias dele. A questão é se as histórias dele preenchem as expectativas desse novo mundo complexo, VUCA, né? Quer dizer, não adianta o cara vir me falar tudo que está no currículo, senão eu nem chamaria ele para para É, entrevista, né? Quer dizer, e aí entra o papel, e eu sei que vocês fazem isso muito bem, porque vocês são divididos por especialistas, né? Então, se o cara vai ser contratado por uma posição de engenheiro, então tem alguém com formação para poder exato. escrutinar o cara realmente. Uhum. Mas eu acredito, e aí o Lucas pode complementar melhor, que o chapéu do recrutador tem muito a ver conseguir enxergar além do currículo. Quer dizer, me conta as tuas histórias, quais são as suas descobertas pessoais, as suas experiências, você viajou, como que você, quais são os seus soft skills? Quer dizer, quem é você de fato, né? Exato. Não sei se faz sentido, Lucas, Não, por vai, aí. vai, vai muito ao encontro, e isso é verdade. A técnica, né, de fazer a pergunta, né, envolvendo a história de vida do candidato no momento de um processo seletivo, é uma ferramenta muito utilizada. Então, eu costumo conduzir, treinar o nosso time, né, para pedir para os candidatos contar histórias de insucesso. A história de Nossa, sucesso todo mundo quer contar, todo né? mundo tá na É, ponta da língua, da não? ponta da língua, mas, puxa, me conta qual foi o teu, a gente até brinca usa esse termo, né, mais descontraído, qual foi o teu maior perrengue dentro do teu Perrengue, intercâmbio, boa, boa. me conta aonde você passou maior dificuldade dentro de um projeto, dentro de um processo. Então, entender também que tipo de história o profissional vai contar, como ele vai sair desse tipo de situação, é uma ferramenta que a gente utiliza bastante e percebe realmente se aquele candidato está falando a verdade ou não, né? Então, Nossa, isso é excelente. Pegar esse momento, assim, que vocês estão num ponto. Vocês estão facilitando muito a minha vida, tá? Eu tinha 3 perguntas aqui, eu já fui dando check nelas aqui. Mas esse ponto aqui é que eu queria entender como é que funciona dos dois lados, do especialista em storytelling e do especialista em recrutamento, que nós temos os dois aqui. Tá bom, eu vou lá contar uma história. Tô sendo entrevistado para o emprego. E aí eu sei que aquela história ruim, quando você me provocou a contar, eu não sei se eu deveria contar, eu não sei se pega bem contar, eu não sei se eu quero contar para minha família, né? Porque, sei lá, eu cometi um erro lá atrás, eu tive uma reação que eu me arrependi de ter tido. Acho que somos humanos, né? Todos fazemos isso, né? Então, eu acho que, assim, até que ponto você consegue editar essa história para ela, sabe, dar uma, reciclar ela para ela parecer um pouco mais honrosa, né? E o storytelling, são duas perguntas. Primeiro, você dá uma reciclada, você dá uma editada, né? Para mandar a mensagem que você quer mandar ou não? Ou você fala, cara, é o seguinte, sabe, eu me explodi lá na hora, não devia ter feito isso, falei o que eu não devia, né? E se você edita, como é que storytelling ajuda? Então são duas perguntas em uma aí. Não, muito bem. Olha, eu acredito que respondendo de forma pragmática depende muito da crença, né? Nesse caso do candidato. Se a crença dele, se a gente fizer uma pergunta para ele, existe fracasso? Tem gente que vai falar que sim, tem gente que vai falar que não.
eu acho que a resposta mais adequada seria: depende. Se a sua crença é ganhar ou perder, existe fracasso. Agora, se a sua crença é estou sempre aprendendo, não existe fracasso. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas vê um erro como uma nudez, como algo que deve ser varrido para baixo do tapete. E aí elas querem esconder isso, mas o storytelling raiz, de jeito nenhum ele esconde os erros. Pelo contrário, ele transforma em superação. Então, acredito, Cássio, que esse é o ponto, sabe? Dentro do processo de seleção, você tem outras ferramentas para validar se aquela história é ou não é verdadeira, ou como aquilo foi conduzido, né? Então, o processo, por exemplo, de referência profissional é muito indicado para isso, né? Então, é ouvir a história através de um antigo gestor, de um antigo colega de trabalho. Mas isso que o Calixto comentou faz muito sentido e é razão para muita empresa contratar gente. O problema não é você errar, o problema não é você expor aonde você errou, mas como você lidou com aquele erro. Como que você recuperou aquela situação, né? E isso envolve outras competências, como comunicação, capacidade de resiliência, capacidade de comunicação com aqueles interlocutores que participaram desse processo onde você não foi tão bem. Então, uma história de insucesso abre muitas oportunidades para o headhunter buscar informações relacionadas a esta recuperação, a esta resiliência, a esta capacidade, como o Calixto falou, de aprendizado. É interessante, viu, Lucas? Porque a gente começa a perceber nesse mundo, né, frenético, onde a velocidade já está aí a 250 por hora e subindo, e a gente fala, meu Deus, eu estou num Fórmula 1, daqui a pouco não é mais um carro, vai ser um foguete, tamanha velocidade. A gente percebe que o grande desafio é a gente tentar, e cada vez mais, eu acredito que para a formação dos times dos sonhos, né, os Dream Teams, é a questão que a curva de esquecimento é mais importante do que a curva de aprendizado. Cara, Exato. Errou, esqueceu, acertou, esqueceu, não vai ficar batendo muito tempo no peito, vamos embora, porque o que vai vir amanhã a gente não sabe nem como vai dar conta, e o que vai vir, não é? Então, assim, quando a gente volta para a pergunta do Cássio, falando como lidar com o storytelling, a melhor forma é realmente trazer o personal storytelling, que é o storytelling raiz, que contempla tudo que você é, mas que tira sempre o lado bom, e o lado bom é: qual a experiência que você tirou daquilo? Compartilha isso com o recrutador, ele vai ver valor em você. Ele não vai ver valor se você for o príncipe de Walt Disney vindo buscar a Cinderela, a Branca... Aí ele vai falar, não, isso aqui é fake. Mas se ele perceber que você, como Nelson Rodrigues dizia, né, toda nudez será castigada. Mas na peça ela é castigada quando ela é escondida. Se ela for assumida, ela não é castigada, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente, do ponto de vista filosófico, trazer esse tema para transformar um erro em aprendizado, não em um jogo de ganhar ou perder, que é muito doloroso, né, Lucas Cassou, viver nesse ganha ou perde, ganha ou perde. Assim, os executivos que eu acompanho aqui na escola, desde bancos a montadoras, quando eles começam a mostrar sinais que estão descarrilhando, é porque eles estão entrando nesse jogo de ganhar ou perder, que é doloroso. É muito doloroso, sabe? De ser infalível, daquele antigo top-down, de que tem que ter todas as respostas, que o cara é pago para não errar, só acertar. Meu, enfim, eu acho que isso nunca foi assim, mas nesse mundo extremamente complexo, certamente isso não se mantém em pé, não é? E você falou aí, Lucas, que vocês têm, né, na hora de entrevistar um candidato, vocês têm as ferramentas. Claro que tem a experiência também. Outro dia o Calixto falou para a gente aqui um termo que eu achei legal, que é o bullshit telling, né? Infelizmente a gente está podcast em português, dá para falar ainda essas palavras aqui. Mas é a baboseira, né? Então, em vez de contar a história, ele vem fantasiar uma história, vem ali com uma história que não cola. Às vezes exagerando certos atributos, às vezes virando muito
a história a favor dele, o protagonismo a favor dele. É fácil pegar quando isso acontece, e vocês com frequência veem isso, que eu adorei o termo bullshit telling. Sim, acho que o tempo de cancha, né, o tempo de jogo permite o recrutador, o headhunter, buscar esse tipo de histórias aí mais floridas do entrevistado, do candidato, né? Então, acho que o primeiro ponto é quando você vai para uma sala de entrevista como headhunter, primeiro você tem a experiência naquele tipo de processo, naquele tipo de vaga, né? Como bem o Calixto comentou, o recrutamento especializado são profissionais da área recrutando profissionais da área, né? Então, não desmerecendo outro tipo de recrutamento, mas quando você tem essa técnica, acaba diminuindo aí algumas histórias, né? O segundo ponto, como eu coloquei, são as referências, Cássio. Então, assim, isso ajuda demais, porque você está tirando a prova, né, a história contada. E o terceiro ponto é realmente colocar aquele entrevistado numa situação um pouquinho mais de desconforto. Então, você vai dando corda, você vai dando corda, você vai dando corda, e quando você perceber que ele realmente está enforcado, você fala, ok, bacana, o que você fez com isso? Quais foram os aprendizados disso? Se não houve nenhum tipo de aprendizado, caso aquela história não é verdadeira. Porque é muito difícil, seja você como gestor, seja você como empregado, as coisas funcionarem 100% corretamente, né? Um outro fator que eu gosto muito de passar para o meu time aqui na Robert Half no Brasil é muita utilização da primeira pessoa, né? Então, eu fiz, eu aprendi, eu conheci, eu implementei, eu treinei. Tudo que é feito na primeira pessoa, a gente fica um pouco mais receoso, porque nada é feito de maneira sozinha dentro das empresas, sobretudo aquelas grandes corporações. Então, também é uma maneira bem simples, né? Fora as referências, fora essa questão de você ir no corda, de buscar o profissional, né? Falar um pouquinho também qual era o relacionamento dele com o time, qual era o relacionamento dele com as equipes, com os clientes, com os fornecedores. Então, essa é uma forma que você tem de dar corda e pegar a pessoa, né? Talvez não falando a história mais real, e sim dourando muito a pílula, né? Quer ver um negócio muito engraçado e simples? Você pergunta para o cara, né? Qual que é o teu maior defeito, né? Ele fala, sou perfeccionista. Pronto, você já pega já o cara na história. Traduzindo numa única palavra, né? Numa única situação, é essa. Então, a técnica, a experiência dentro de uma sala de entrevista te dá ferramentas, né? Então, a gente fica muito atento em relação a isso e vale como dica, principalmente essa questão da primeira pessoa, da terceira pessoa, das referências, enfim. Muito bacana. Eu concordo com o Lucas, é por aí, sabe? Você, com o tempo, você desenvolve uma percepção que você, então, fica ali olhando para aquilo e para aquelas respostas, e a gente sabe, né, que tem um pouco de experiência de vida, que a vida é um estresse violento, né? A vida é uma conta que não fecha. Quer dizer, a vida, uma coisa dá certo ali, mais 5 não dão acolá, e assim segue, e a pessoa que está bem de saúde, o eletro dela ele está totalmente instável, né? E aquele que já está para passar dessa para melhor, o eletro está quase que na horizontal total, quase um flat. Então, quando a gente percebe, como o Lucas bem trouxe, o sujeito trazendo a síndrome da Walt Disney, contando perfeições, e que ele transforma, e que ele acontece, e que ele voa, e que ele aterriza, você olha assim, você pode desconfiar que tem algo ali por baixo que não fecha. É engraçado, e isso eu percebo que é uma questão, sabe, até antropológica, porque todos os casos que eu acompanhei, tanto agora saindo um pouco, não só de executivos profissionais, mas pai, mãe, sabe aquele pai e a mãe que são perfeitinhos, que está tudo bom, que é tudo bem, que nunca se emputece com a criação dos filhos ou o que está acontecendo? De novo, esse pai, essa mãe é um Walt Disney e tem algo de errado com ele esconde algo ali, sabe? E pode ser um grande problema quando você vai trabalhar numa empresa, principalmente empresas
muito inovadoras, disruptivas, que as pessoas vão ter que dar a cara para bater, elas vão ter que errar, e a pessoa que tem uma relação de perda com o erro, ele vai, de certa forma, se auto-sabotar nesse processo, sabe, Lucas e Cássio? Então, assim, eu vejo que é um double, é um problema em dose dupla para a empresa, porque ela compra o cara, que isso dificilmente acontece quando é feito um recrutamento, como o Lucas está dizendo, mas ela compra o cara errado e esse cara fica lá dentro, passando uma imagem que ele não é. E só vai se descobrir isso lá na frente, quando já se passaram 4, 5, 6 meses, e eles começam a ver o que não anda, o que não desenvolve, e que a pessoa é uma numa reunião, é outra em outra reunião, que parece que tem 2, 3 caras, é o cara que conta várias histórias, entendeu? Para conseguir agradar a todos. E aí, como o Nelson Rodrigues também dizia, toda unanimidade é burra, né? Então, não queira agradar todo mundo. Que bom que tem pessoas que vão não gostar de você, tem pessoas que vão valorizar, mas faz parte do processo que é a vida. Vai muito ao encontro do que o Calixto está falando. Quando a gente olha um processo seletivo por completo, dificilmente pode acontecer, mas dificilmente você tem um processo onde uma única pessoa entrevista, né? Então, isso é importante. Então, você trazer 1, 2, 3 pessoas, não muito extenso também, né? Daí tem uma questão de mercado importante, de velocidade de processo, mas a gente sempre aconselha, puxa, é uma vaga mais estratégica, é uma vaga mais importante, traz um fórum para conversar, 1, 2, 3 pessoas, e depois disso conversem entre si para tomar a melhor decisão. Existem pessoas que estão mais aptas, né, a ouvir histórias de um lado A, outras mais aptas de ouvir a história do lado B, momentos de vida, experiências diferentes, então também é uma forma de tentar controlar um pouquinho melhor esse tipo de situação depois que o profissional começa na empresa, né? E até uma outra coisa aqui, abrindo um parênteses, Cássio, Lucas, se a gente começar a refletir sociologicamente, o que são as fake news? Fake news é esse storytelling, digamos assim, bullshit, não é? Quer dizer, e segundo o MIT, as fake news se espalham até 6 vezes mais rápido do que as notícias reais. Então, assim, como será um mundo onde uma parte tem 6 vezes mais força que a outra? Eu acredito cada vez mais, sem titubear, que empresas como a Roberts são primordiais para as empresas vencerem os seus desafios, que estão pautados, sobretudo, no capital humano. Sabe? Então, assim, de novo, é uma tendência que não regride, e o nosso desafio, tanto como professor numa sala de aula, como o Lucas, como recrutador, é descobrir quais são as histórias realmente reais, né? E se essas batem com a cultura da empresa. E como contar a história? Porque, de novo, ali numa entrevista de emprego, ou como você trouxe aí, Calixto, às vezes numa reunião, tudo, mas no ambiente corporativo, tem algum jeito de contar a história? Porque se você pensar no seu histórico ali de amigos, tudo, parentes, você sempre vai lembrar daquela pessoa que sabe contar uma história, que sabe entender quais são os elementos importantes da história, né? Qual é o clique ali da história, qual é o momento alto da história, e tem aquela pessoa que às vezes vai contar até uma história interessante e você quase dorme, não deu 2 minutos de conversa, você já não está prestando atenção, né? Tem alguma técnica básica, assim, do teu lado, Calixto, ou, Lucas, do teu lado, ouvindo, né, histórias, né, um do lado de quem conta, do lado de quem ouve, tem alguma dica ou técnica ou do's and don'ts, assim, para você contar a história verdadeira de um jeito bom? Vou dar a minha visão, e acho que também envolve uma técnica muito muito tangível, muito palpável, né? Eu costumo falar que as empresas não contratam pessoas, as empresas contratam realizações que essas pessoas fizeram. Então, acho que um ponto muito importante, quando uma pessoa está contando uma história, quando uma pessoa está contando uma atividade que ela fez, seja numa entrevista ou no processo seletivo, acho que uma pergunta muito importante para a gente conduzir essa pessoa para o sucesso, como você está falando, né, Cássio? Como contar isso, né?
é você colocar quais foram as realizações daquela tua história. Então, vou dar um exemplo muito simples, né? Puxa, participei como um profissional da área de controladoria, da implementação de um sistema, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Ponto. O correto é, participamos, aprendemos, dividimos desafios, e o resultado disso foi: conseguimos apresentar o resultado 3 vezes mais rápido, conseguimos reportar o resultado da empresa em uma semana, o que antes era feito em 45 dias. Então, não só a história, mas quais foram as consequências daquela história. Então, você prende muito a atenção do recrutador quando você conta esses cases, né? Mas não de uma maneira superficial, não de uma maneira eu fiz acontecer, mas quais foram os resultados daquilo. Então, contar realizações chama muita atenção, né? Então, a gente gosta disso. Então, acho que é uma dica bastante prática. Não sei do teu lado, Calixto, o que você Não, pensa? é isso aí. Uhum. Quer dizer, para a pessoa contar essas realizações e transformá-las em histórias, e como você destacou, né, de uma maneira espontânea, não de uma maneira formatada, ela precisa ser ela mesma. E para ela ser ela mesma, ela precisa descobrir qual é o perfil de speaker dela, o perfil de comunicador. E aí, particularmente, na nossa escola, a gente segue um estudo de Harvard que diz que existem 7 perfis de comunicadores, e aí até a exemplo, né? Então, segundo Harvard, nosso ex-governador de São Paulo, João Dória, ele tem o perfil lógico-matemático. Então, o que seria isso? Essa pessoa, para ela contar as realizações, as experiências delas, descobertas, ela conta melhor, de forma mais autêntica, se ela pautar em dados e fatos. Ok, porque é a alma dela, é o estilo pessoal dela. Mas, em contrapartida, o apresentador Silvio Santos não é lógico-matemático. O perfil dele é interpessoal, que é exatamente o oposto. Então, para ele conseguir o mesmo objetivo, que é compartilhar as realizações, as experiências, os feitos dele de maneira orgânica e espontânea, já é diferente, porque o driver é outro. No caso dele, é compartilhar como se fosse um diálogo, fazendo perguntas, interagindo. Então, voltando para o cerne da pergunta, qual é a melhor forma de realmente contar um storytelling verdadeiro? É descobrir e assumir o seu perfil de comunicador. O que a grande maioria tem um medo. Parte é medo, do ponto de vista que, se você realmente revelar quem você é, as pessoas podem usar isso contra você, que é uma bobeira da década de 70 ali, aquela coisa. E outra parte simplesmente desconhece que existem estilos de comunicadores, sabe? E que o mais importante, ao invés dele copiar o Cássio, ao invés dele copiar o Lucas ou o Calixto, ele descobriu dele e criar intimidade com esse estilo. Aí ele vai contar as histórias dele de forma, digamos assim, leve, críveis, sabe? Eu acredito que é por aí, Cássio. Bacana. E para a gente fechar aqui, queria fazer uma pergunta que, na verdade, é uma extensão desse papo que a gente teve nessa última pergunta, que é: como é que você conta a história para essa turma mais nova aí? Eu tenho uma impressão, não sei se vocês compartilham, de que o mais novo hoje, o mais jovem, não está muito interessado em ouvir a história dos velhos, né? Os velhos somos nós, tá? É verdade. Claro, talvez tenha sido um pouco assim com a gente na nossa adolescência também. Talvez a gente não tivesse interessado em ouvir ali os nossos pais e avós naquele momento. Agora chegou a nossa vez de ser ignorado, só que a gente é ignorado de um outro jeito, né? A gente perde muito para o digital, tudo. Então, as histórias são contadas de um jeito muito TikTok, né? Muito em 7 segundos, né? Então, acho que tem, claro, um pouco aí da idade, né? Não sou especialista, nada, mas me parece que tem um pouco da idade, né? Normal essa fase da vida você ser um pouco assim, e um pouco da tecnologia vigente para essa turma. Mas, de qualquer jeito, é difícil contar histórias para eles, né? Para essa geração que está chegando no mercado de trabalho agora. Não é mais desafiador? Tá? Eu acredito, assim, do meu lado, que tem 2 colocações que resumiriam bem a criação de uma interface com eles. A primeira é quebrar a 4ª parede,
e a segunda é timing. Então, assim, uma vez que é a geração TikTok, a cada 7 segundos, e aí o próximo jogo, você precisa ter ali, seja uma reunião, seja uma palestra, você precisa ter esse timing de como você entrega a informação. Deixa que, se ele tiver dúvida, ele vai questionar. E para ele questionar, você tem que quebrar a quarta parede. Né? No teatro, quando a gente vai assistir uma boa peça, então tem a quarta parede imaginária, que é como se os atores não estivessem lá, nem a plateia estivesse lá. Então, quando o speaker, né, o palestrante, ou quem está conduzindo a reunião, quebra essa quarta parede e deixa o público, nesse caso, essa geração, interagir organicamente, eles vão dando tom, que é totalmente diferente do que o cara imagina. O cara vai ter que imaginar que, olha, maçã é uma fruta. Ok, expliquei maçã. Ele já pensa que tem que explicar, maçã é uma fruta redonda, ela é vermelha, ela pode ser comida de manhã, à tarde, à noite. Quer dizer, às vezes ele falou, não, já entendi, tudo bem, e que mais? O que eu faço com essa maçã? Então, assim, eu acredito que esses dois componentes de você entrar, independente do cenário, de novo, palestra, reunião, um board, um comitê, você mudar o timing, né? Quer dizer, ser menos explicativo. E isso só vai funcionar menos detalhista. E isso só vai funcionar se você quebrar a quarta parede e eles sintam que eles podem interromper. Nós chamamos de interrupção, eles não. Eles estão chamando de próximo round. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é fundamental. Agora, quando não tem essa quebra de parede e essa linguagem, digamos assim, extremamente objetiva, não tem a conexão. Aí sente que as gerações não conversam. Eu acho que, da nossa parte, falta um pouco de sensibilidade para a gente perceber mais e se adequar a eles, porque, afinal de contas, nós temos mais tempo, mais experiência, e isso seria mais fácil. E nós dependemos deles, né? Eles são a força de trabalho que está chegando aí, é uma tendência que não regride, e a gente tem que se adequar. E que bom que é assim, não que o mundo está sempre em mudança, desculpa. Isso você falou, você está coberto de razão, Calixto. É a nova geração. Esses são os novos empregados. Essa é a nova força de trabalho, né? Não só empregados, mas sim gestores, formadores de opinião. Tem um caso interessante, Cássio, vai muito ao encontro do que você comentou. Eu estava num evento fora do Brasil 2 meses atrás e eu assisti uma palestra de um psicólogo social holandês. E ele cuida de várias empresas, atende várias empresas, e ele disse que uma dessas empresas, dentro da área de tecnologia, o presidente da empresa, ele pediu um coach. E quando a gente imagina um treinador, né, a gente vê uma pessoa mais experiente, uma pessoa de maior rodagem, enfim. Mas o pedido deste presidente foi um pouco inusitado. Ele pediu um coach de até 26 anos. Nossa, que legal, cara! Para entender o que essa geração fala, para entender o que essa geração pede de carreira, de modelo de trabalho. Então, olha que interessante, né? Os diretores, presidentes, alta patente aí dentro das empresas, tá buscando esse tipo de informação, de conhecimento, para poder se adaptar. Então, eu achei muito interessante. E ilustra muito bem o que vocês estão falando, né? Então, você imagina um coach de 26 anos para um presidente que tem 60, mais de 40 de experiência profissional, né? Agora é interessante, só fazendo uma provocação aqui, o advogado do diabo, vamos imaginar aí esse presidente que tem, uns 40 anos de experiência, uns 60 anos de idade, provavelmente ele tem filhos, tá bom, os filhos dele não estão nessa idade, mas ele deve ter netos. Ele tem os agregados dele que dão essas respostas para ele. Só que o mundo corporativo quer tudo empacotado. Exato. E aí o cara fala, manda alguém aqui me trazer o pacote. Ok, vamos te entregar o pacote. Mas a vida tá aí, fulano. É só você se conectar com esse pessoal que está na rua, que convive com você, que você vai perceber bem o que eles querem, tá? Então, assim, é legal, mas seria mais barato e mais rápido ele fazer isso aí, dando
uma volta no parque ou indo na casa dos netos, porque é a realidade que está aí e não deixa a gente mentir, não seria, Lucas? Exato, exatamente, é isso aí. É isso aí. Então, ter essa escutativa, né? Não só uma escuta preconceituosa, mas uma escutativa, ajuda demais aí na gestão dessa nova geração. Mas, de novo, é desafio para todo mundo, não existe certo e errado, Não. é uma mão de obra, é uma força de trabalho que está vindo forte, são profissionais muito bem qualificados, e cabe a nós aí aprender a gerir, aprender a ouvir essas histórias aí, seja de sucesso ou um fracasso. É verdade. É isso aí, pô, que papo maravilhoso aqui, passou muito rápido. Gente, já deu 40 minutos. Pois é. Então, quero te agradecer muito aí, Calixto. Uma delícia conversar com você. Eu acho que você está indo por um lado ali de soft skills que é muito importante. Acho que as empresas sabem disso, já declaram isso muito claramente, em alto e bom som, né? Então, te agradeço muito por compartilhar esse conhecimento hoje aqui, Calixto, e volte mais vezes. Obrigado, viu? Eu que agradeço você, Cássio, aí pelas palavras, pelo convite, e o Lucas aí com um complemento, que é interessante, por mais que você conheça sobre o tema, navegue sobre o tema, ele vem e traz uma abordagem totalmente diferente, que é a de um recrutador e que precisa e faz isso muito bem. Então, obrigado aí pela troca, Lucas. Foi muito, muito enriquecedora. Legal, Calixto. A gente agradece a tua participação. Obrigado pelo teu tempo investido. Cássio, mais uma vez, perfeita condução. Estamos super à disposição aí. Obrigado a todos. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Leonardo Calixto, da UXP, e o Lucas Nogueira, aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?